Bom dia. Você vai ser grosso assim, professor? Tô brincando! Bom dia, boa tarde, boa noite a meus futuros universitários. Vamos torar o pau para mais uma aulinha. Na última aula nós falamos de coordenação. Coordenação nós ratificamos de maneira bem enfática que diz respeito a um período composto onde inexiste a relação de dependência entre as orações. Ou seja, elas são independentes, elas são autônomas. Hoje nós vamos falar do outro bloquinho. Tudo desse outro bloquinho? Nanani, não. Nós vamos falar de um terço desse bloquinho, que são as orações subordinadas substantivas. Quando nós falamos de subordinação, nós estamos falando daquele grupo de orações, daquele tipo de composição de um período composto, onde as relações elas usufruem e necessitam de uma interrelação, de uma interdependência. Sozinhas, se você for analisar sintaticamente, semanticamente, uma oração sozinha, dentro do período composto por subordinação, ela não vai ter uma significação completa. Ela precisa de um complemento. Então, quando nós falamos de orações subordinadas, nós estamos falando do oposto da coordenação no que tange a esta interdependência. Então, na subordinação, você tem essa interdependência. São 3 tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas. No meu ver, as mais fáceis, as adjetivas. Agora, as substantivas, que são as mais difíceis, que nós vamos falar hoje, elas, o nome é bem indicativo nesse sentido, indica que está substituindo uma oração, está no lugar de um substantivo. Ok? Oração tem verbo. Então, é quando você constrói um enunciado em torno de um verbo, isso é a definição de oração, e você coloca isso no lugar de um substantivo que tradicionalmente poderia estar ali. Ok? Então, vamos falar de orações subordinadas substantivas. Bora, let's go to the beat? Não, aos estudos, beleza? Vamos falar das orações subordinadas substantivas. A subordinação, como eu havia falado, existe uma relação de interdependência. E como que se dá essa relação de interdependência dentro da subordinação? Lembremos que lá na coordenação, quando nós não tínhamos essa relação de interdependência, as orações elas eram absolutas em si. A absoluta notória, a absoluta eminente era a assindética. A absoluta secundária era aquela que tinha conjunção, era sindética. Então a divisão se dava por meio da localização de uma determinada conjunção. Aqui não vai ser diferente, você tem que localizar a conjunção. 90% das vezes é o quê? O quê, professor? O quê? A maioria das vezes vai ser o quê que a gente vai estar analisando. Você vai dividir, aí a divisão vai ser pautada em oração principal e oração subordinada. A oração principal vai ser aquela que ela rege-se por si só. Ela existe por si só. Ela não exerce uma função sintática em relação ao subordinado. Ela simplesmente é. O ser é, o não ser não é. Parmênides de Elédio dizia isso, o antecessor de Platão. A oração subordinada, por sua vez, ela exerce uma função sintática em relação à oração principal. A oração subordinada depende da oração principal e a oração principal depende da oração subordinada. Só que a subordinada é que desempenha uma função sintática em relação à oração principal, e não o contrário. Ok? E quando eu digo função sintática, eu estou falando de determinada classificação mesmo dentro da sintaxe. Função de sujeito, função de predicado, função de complemento nominal, função de aposto. A gente vai ver tudo isso, beleza? As principais, função de objeto. Ok? Ela pretendia sair assim que a prova acabasse. Ela pretendia sair é a minha oração principal, assim que é a minha conjunção. Aqui eu não estou falando de uma oração subordinada substantiva. Aqui eu estou falando de uma oração subordinada adverbial. Assim que a prova acabasse, transmite uma ideia de tempo para mim. Não é uma circunstância temporal. Circunstância que me dá são adjuntos adverbiais, que lá na morfologia corresponde ao advérbio. Ok? O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. O rapaz gostava de quê? Precisa de um complemento essa oração principal. Localizei o que ali, ó. Fiz um
uma separaçãozinha ali, o de vai junto, a preposição vai junto com a conjunção. Você perceba que o verbo gostar, ele é um verbo bitransitivo. Então, de que todos olhassem para ele, corresponde ao objeto indireto daquele verbo. Gostava de quê? Ok? Então, a oração como um todo desempenha um papel com relação à oração principal. Neste caso, um papel de objeto indireto. Ok? Quais são as funções, portanto, que a oração subordinada pode desempenhar com relação à oração principal? Papel de substantivo. Meu medo era chuva, por exemplo. A chuva, chuva é um substantivo. Olha a minha mudança agora. Meu medo era que chovesse. Transformei um substantivo em uma oração que traz a mesma ideia semântica. Portanto, a oração subordinada substantiva, ela tem como primórdio, ela tem como essência um papel de um substantivo. Pode ser um papel de um adjetivo. A substância era um líquido incolor. Incolor é um adjetivo, um atributo para o líquido. Olha a outra substituição. A substância era um líquido que não tinha cor. Pronto. É a mesma coisa que dizer incolor. Só que eu coloquei uma conjunção, o que, e coloquei uma oração. Coloquei o verbo ter. Ok? Por isso, esse daí que não tinha cor vai ser uma oração adjetiva. Entende o porquê da nomenclatura? Pode ser um papel de um advérbio. Na hora da morte, confessou o crime. Quando morreu, confessou o crime. É a mesma coisa. Coloquei uma conjunção e coloquei um verbo no lugar de uma simples expressão que funcionava como um adjunto adverbial, que é uma circunstância temporal, na verdade, ok? Vamos falar das orações subordinadas substantivas. Vamos lá, gente, ergue a cabeça, vamos lá! Orações subordinadas substantivas. O que são, para que servem, onde vivem, como reproduzem. Sexta-feira, no Globo Repórter. Orações subordinadas substantivas são aquelas que preenchem uma função sintática que está faltando, que está ausente na oração principal. Olha um exemplo bem didático. Eu acho alguma coisa. Eu acho, eu, sujeito, acho, verbo significativo, alguma coisa, objeto direto. Que alguma coisa que você acha? Ah, João é inteligente. Essa é alguma coisa que eu acho. Ah, então eu acho que João é inteligente. Eu fiz um período composto por coordenação. Eu juntei eu acho alguma coisa, que é uma oração, com João é inteligente, que sintaticamente, semanticamente equivale a alguma coisa, fundi essas duas, pronto, tenho eu acho que João é inteligente. O que aí é uma conjunção integrante, porque ele integra duas orações. Ele meio que faz parte desse processo de fusão, por isso o nome de integrante. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por conjunções integrantes. São diferentes de conjunções subordinativas, ou melhor, são diferentes de conjunções coordenativas. Conjunção integrante é um tipo de conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa é diferente de conjunção coordenativa. Ok? Tudo bem? Tá claro isso? Ou tá escuro? Alguma coisa, então, é o objeto direto do verbo achar. Aí eu coloquei o João inteligente, coloquei uma oração no lugar do meu objeto direto. Então a oração vai estar funcionando como objeto direto. Ok? Senhor Jesus, quantas são classificações com relação às orações subordinadas substantivo e percebe-se que o professor é burro, não conseguiu fazer a formatação e colocou o GIF em cima do slide. Mas dizia-se que as classificações das orações subordinadas substantivas, quais são, onde vivem... Parei, gente, parei. Quais são as classificações das orações subordinadas substantivas? Horas bolas. Se desempenhar a função de sujeito, a oração subordinada substantiva vai ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Desempenhar a função de predicativo, predicativa. Função de aposto, apositiva. Função de objeto direto, objetiva direta. Função de objeto indireto, adivinha, objetiva indireta. Função de complemento nominal, completiva nominal. Ou seja, assim como neste exemplo, alguma coisa era o meu objeto direto. João é inteligente é uma oração que eu encaixei na posição do objeto direto. Então coloquei no lugar onde deveria ser um nome. Por isso substantiva. Eu coloquei uma oração onde deveria ser um nome. E essa oração, esse nome anteriormente citado, ele desempenhava a função de objeto direto.
Então, João, inteligente, vai continuar desempenhando a função de objeto direto. Não vai mudar. Só que como se trata de uma oração, essa é uma oração subordinada, substantiva, porque está no lugar de um substantivo, objetiva direta. Ok? Vamos estudar cada uma, só que a gente tem que fazer uma dicotomia no comecinho. Professor, dicotomia, você falando essa palavra de novo. Dicotomia, dualidade. Ok? Você tem as orações subordinadas substantivas que estão ligadas ao verbo e as que estão ligadas ao nome. Quais são as que estão ligadas ao verbo? Ou seja, que dependem intrinsecamente do verbo. A subjetiva se refere ao sujeito, a objetiva direta e a objetiva indireta. Quando a gente fala de objetiva direta e indireta, a gente está falando da transitividade do próprio verbo. O que rege determinada classificação em objeto direto e indireto é a transitividade de determinado verbo. Então, óbvio que está muito ligado ao verbo. E as demais estão ligadas ao nome, a completiva nominal, a predicativa e a apositiva. Ok? Eu havia já comentado isso. A oração subordinada substantiva, ela se liga à oração principal por meio da conjunção integrante. Quais são as conjunções integrantes? São 3. O que, o se... professor? Não. O se e o onde. Que, se e onde. Essas são as 3 condições integrantes. Professor, não tem o onde aí. Onde? Ali, ó. Ali onde? O onde. Não tem o onde aí. Sim, ok, beleza. Mas considere o. Beleza? Ele não é muito comum de se aparecer, ok? O que mais se aparecem são o que e o se. Professor? Não, se. O que é o principal, ok? A oração subordinada substantiva, e aqui vai um macete, ela pode ser substituída pelo pronome isso. Assim você vai conseguir analisar certinho qual que é a função que ele desempenha, são sujeitos, são apostos. Você substitui por isso, toda aquela oração grandona, você substitui por isso, aí você vai fazendo a análise sintática com uma palavrinha menor. Você vai ver, a gente vai falar isso. Primeiro tipo, oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, uma oração ocupando o lugar de um sujeito. É bom que você compareça à minha festa. É bom isso. Ou isso é bom. Perceba que isso é bom na ordem direta, o isso é o meu sujeito. E se eu tirar o isso e colocar que você compareça à minha festa, eu coloquei uma oração no lugar do sujeito. Então a oração subordinada substantiva subjetiva, ela expressa a função de sujeito da oração principal. A oração principal é bom, qual é o sujeito dela? Que você compareça à minha festa. Ok? Esse que enquanto conjunção integrante. E compareça são os verbos. Olha aqui o exemplo que eu acabei de citar. Isso é bom. Você tem um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Beleza? Então, quando você coloca a oração no lugar do sujeito, ela se torna a oração subordinada substantiva subjetiva, desempenhando a função de sujeito. Qual que é o tipo de construção que você tem em uma oração subordinada substantiva subjetiva? Geralmente vai aparecer para vocês um verbo de ligação, um adjetivo funcionando como um predicativo do sujeito e alguma coisa na frente que vai ser a oração, a conjunção e a oração desenvolvida. Ok? E a gente vai, para não confundir com a oração predicativa, que a gente vai ver já. Tá bom? Orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Próximo assunto nosso agora. A gente já viu isso em algumas aulas, a gente vai só retomar. Elas exercem, portanto, a função de objeto direto da oração principal. Objetiva direta, ó. Todos querem que você seja aprovado. Todos querem, isso é minha oração principal. Localizei o que é minha conjunção integrante, separei. Todos querem, minha oração principal. Ela está incompleta. Ela precisa de sentido para ser entendida. A oração subordinada completa o sentido da oração principal e vice-versa. Só que a oração subordinada exerce uma função sintática que está faltando na oração principal. Todos querem o quê? O verbo querer é um verbo transitivo direto. Quer o quê? Quer que você seja aprovado. Substitui que você seja aprovado por isso para facilitar a sua análise. Todos querem isso. Esse isso é objeto direto. Aqui não. Todos querem isso. Isso é meu objeto direto. Agora, no lugar do isso, que é meu objeto direto, eu coloquei uma oração inteira. Opa, então vai ser uma oração subordinada, porque tem uma relação de interdependência,
substantiva, porque ocupa o lugar de um substantivo, objetiva direta. Beleza? Porque desempenha a função sintática de objeto direto. É a mesma análise para objeto indireto. Só que em vez de ter uma ligação direta, tem uma ligação por meio de uma preposição. Meu pai insiste em que eu estude. Olha o em aí, denotando a ideia de objeto indireto. Meu pai insiste nisso. Nisso é uma contração. Em mais isso, nisso. Esse nisso, ele dá a ideia de objeto indireto. Ele é um objeto indireto do ponto de vista da sintaxe. Quando eu coloco em que eu estude, estou colocando uma oração subordinada ao substantivo objetiva direta. Essa é a classificação dessa oração com relação à oração principal, que é meu pai insiste. Ok? Completiva nominal, essa gera um pouquinho de dúvida. Elas exercem a função sintática de complemento do nominal da oração principal. Vai ser o complemento nominal da oração principal. Sentimos orgulho de que você se comportou. Lembra, o complemento nominal ele se liga a nomes. E a gente até fez uma diferenciação dele com adjunto de nominal lá na aula de sintaxe, no comecinho, né? A gente falou do adjunto de nominal. Complemento nominal se liga a substantivos abstratos. O adjunto de nominal se liga a substantivos concretos e abstratos. Complemento nominal traz uma ideia de passividade. O adjunto de nominal uma ideia de atividade. Ok? Todas essas diferenciações. Complemento nominal sempre está ligado com preposição. O adjunto de nominal não. Então aqui a gente está falando de complemento nominal. Para você não pode confundir com objetivo indireta. Objetivo indireta está relacionado ao verbo. Certo? É o verbo que rege a preposição. É um caso de regência verbal. Beleza? É o verbo transitivo indireto ou bitransitivo. Aqui não. Aqui é uma palavra que está regendo uma preposição. É regência nominal. Ok? O de, quem está pedindo esse de é o orgulho, que é um nome, é um substantivo abstrato. Então, de que você se comportou é um complemento nominal de orgulho. Só que como se trata de uma oração, não é basicamente complemento nominal. É uma oração que desempenha a função de complemento nominal. Portanto, é uma oração subordinada, relação de interdependência, substantiva, ocupa a função específica de um substantivo, completiva nominal. E esse elo, esse link é feito pela conjunção integrante que. Ok? Aqui, ó. Sentimos orgulho disso. Sentimos orgulho disso. O disso seria o complemento nominal óbvio de se ver. Agora, eu coloco uma oração no lugar dele. Ok? E orgulho seria um objeto direto, né? E orgulho disso, na verdade, é o objeto direto, onde o orgulho é o núcleo do objeto direto e o disso é o complemento nominal. Aí no lugar disso eu coloco uma oração inteira, por isso completiva nominal, certo? Oração predicativa, que gera confusão com a subjetiva. Predicativa exerce a função de predicativo do sujeito em relação à oração principal. Predicativo do sujeito, não é predicativo do objeto. O senhor não tem? Não, não tem predicativo do objeto, certo? Aqui você vai fazer uma análise de predicativo do sujeito, são os predicativos. Nosso desejo era que ele desistisse. Repara que na oração principal, o nosso desejo era, você tem o núcleo desejo, que é um substantivo, você tem um verbo de ligação e você tem uma especificação que é um adjunto de nominal com relação ao desejo, que é nosso. Isso você não tem lá na subjetiva. Como assim, professor? Não entendi. Lá na subjetiva, geralmente você começa com verbos, certo? Verbos que são corriqueiros de se aparecer na oração subordinada substantiva subjetiva é bom, é fundamental, urge, convém, necessita-se, certo? Então, necessita-se não, porque é índice de indeterminação do sujeito, então não vai ter sujeito, mas enfim, urge, convém, coisas que você utiliza bastante na proposta de intervenção na redação do Enem Competência 5. Mas enfim, a predicativa não. A predicativa você geralmente coloca, na maioria das vezes, você coloca um artigo, substantivo e um verbo de ligação, aí depois que você vem com a oração. Nosso desejo era. É a mesma coisa de dizer o nosso desejo era. O e nosso são adjuntos adnominais. Ou seja, nosso desejo era, nosso desejo é o sujeito. O sujeito está ali.
Ok? Era um verbo de ligação. O que está faltando? O predicativo do sujeito. Você tem um predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. Então, que ele desistisse é o núcleo do meu predicado, onde, neste caso, o núcleo representa uma oração. Então, é uma oração subordinada substantiva predicativa, que está sendo linkada com relação à oração principal, que está complementando o sentido da oração principal, que está trazendo um adendo à oração principal por intermédio, por meio da conjunção integrante que. Beleza? Nosso desejo era isso. Sujeito, nosso desejo, era um verbo de ligação. O que está faltando? Predicativo do sujeito. Ok? Então, para diferenciar predicativa do subjetiva, subjetiva você vai ter o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Você não vai ter artigo. Na predicativa, a maioria das vezes você aparece com algum adjunto de nominal, algum artigo. Beleza? Você tem que ver o que está faltando. Oração subordinada substantiva apositiva. O nome diz, desempenha a função de aposto em relação à oração principal. Lembra que eu falei na aula de coordenação que as orações coordenadas por si só elas são independentes porque cada uma tem sentido completo. Na subordinação, as orações elas usufruem de uma interdependência, porque por si só elas não têm significação plena, exceto a oração subordinada substantiva positiva. A oração subordinada substantiva positiva, a oração principal tem sentido completo. Pedir um favor aos amigos. Isso tem sentido completo. Só que a oração subordinada complementa isso, daí a relação de interdependência. Que esperassem por mim depende mais da oração principal do que a oração principal depende dela. A oração principal por si só tem um sentido completo. Só que a oração subordinada depende da oração principal. E como existe essa relação de interdependência em pelo menos uma das vias, trata-se de subordinação. Perceba que o que é a minha conjunção integrante que faz esse elo entre a oração principal e a oração subordinada. Pedir um verbo, esperar sem é outro. Portanto, é um período composto, tem mais de um verbo. Só que, olha, pedir um favor aos amigos, 2 pontos. O 2 pontos, neste caso, é a marca de que eu tenho uma oração apositiva. Lembra o que é um aposto? Um aposto é o termo que se refere ao termo antecedente, a um termo que vai estar por vir, dependendo daquela relação de anáfora e catáfora. É um termo que tem mesmo valor sintático do que aquele que ele se liga. Lembra, você tem vários tipos de aposto que nós vimos, aposto resumitivo ou recapitulador, aposto explicativo, aposto comparativo, aposto distributivo, enumerativo, você tem vários tipos. Dá uma revisada lá se está enferrujado isso na sua mente, pequeno gafanhoto. É super amiguinho isso, beleza? Então, pedir um favor aos amigos. 2 pontos. Isso é a mesma coisa que favor aos amigos. Perceba que isso tem igual valor sintático ao favor lá atrás. Pedir um favor aos amigos. Isso. Eu é um sujeito oculto. Pedir um verbo transitivo direto e indireto. Um favor é meu objeto direto. Aos amigos é meu objeto indireto. O isso é um aposto do favor. Certo? Eu estou especificando favor. Certo? Então, quando eu coloco uma oração ali no meio, para não dizer simplesmente aposto, eu falo uma coisa mais rebuscada. Eu falo uma oração subordinada substantiva a positiva. Beleza? Positiva, disse mais, tem negativa, professor? Não, é apositiva. Joinha. Mas sempre vai vir demarcada pelos 2 pontos? Não, pode vir entre vírgulas. A meta, vírgula, que tivesse sucesso na carreira, deu certo. Tem que tomar muito cuidado para não confundir com o que a gente vai ver nas próximas aulas, eu não sei se é a próxima ou é a outra ainda, que são as orações subordinadas adjetivas explicativas. As orações subordinadas adjetivas explicativas, elas vêm entre vírgulas. Qual a diferença delas com relação ao apositivo? A ideia, a oração subordinada adjetiva explicativa explica de maneira genérica o termo anterior. Aqui a apositiva, o aposto, a oração apositiva, ela tem igual valor semântico do termo anterior. E não necessariamente, e não explica. Enquanto me explica o termo anterior, essa daqui vai delimitar no sentido de ter mesmo valor semântico. Que tivesse sucesso na carreira é igual meta.
É a mesma coisa, tem o mesmo peso, é a mesma ideia. Uma oração subordinada adjetiva explicativa, não é a mesma ideia. A explicação traz uma justificativa para a minha oração principal. A gente vai ver isso, tá bom? Então aqui, como eu tenho iguais valores semânticos, é como se fosse um aposto. A meta, isso, deu certo. Você perceba que se eu substituir por isso fica mais fácil. No lugar do isso eu coloquei uma oração. Então pode vir entre vírgulas também. Qual é a oração principal nesse caso? A meta deu certo. A meta deu certo. Essa é a minha oração principal. Perceba que ela tem significação completa. A meta deu certo. Tá vendo? Então é uma exceção à regra de interdependência com relação à significação. Bacana? Prosseguindo. Tem algumas orações subordinadas substantivas que elas são introduzidas por pronomes e advérbios interrogativos. Qual a chance de aparecer isso? Baixíssima. A gente sempre privilegia o estudo do quê? Do quê? Estudo do quê? Do quê? Quanto conjunção integrante. O que e o se? Eu, professor? Não. Os que e o se são as conjunções integrantes que introduzem as orações subordinadas substantivas e o vestibular sempre foca nisso. Só que algumas orações substantivas, elas podem ser introduzidas pelo que enquanto pronome interrogativo, o quem, o qual, o quanto, onde, quando, como, porquê. Isso aparece muito nas objetivas diretas. Olha aqui, ó. Não vimos quem chegou. Não vimos o que. Precisa de um objeto direto. Quem chegou seria não vimos isso. Quem chegou está no lugar de um objeto direto. Então esse quem chegou vai ser a minha oração subordinada substantiva objetiva direta. É a mesma classificação. Só que em vez de eu ter o que como conjunção integrante, eu tenho um pronome interrogativo. Eu sei onde posso encontrá-lo. Olha o onde aí, que eu falei que raramente aparece. Eu sei isso. Eu sei onde posso encontrá-lo. Está desempenhando uma função sintática de objeto direto com relação à minha oração principal. Só que eu não estou usando uma conjunção integrante clichê. Eu estou usando um advérbio interrogativo, no caso onde. Beleza? Que dá a ideia de lugar. Uma ideia estática. Quais são as relações de sentido existentes no que diz respeito às orações subordinadas substantivas? A mudança de uma conjunção integrante, ela pode variar o sentido. Olha aqui. O povo não sabe que haverá aumento. O povo não sabe se haverá aumento. A primeira, o povo não sabe que haverá aumento, o aumento é uma certeza. O povo não sabe se haverá aumento. O aumento se torna uma dúvida. Perceba que quando eu mudei a conjunção, por mais que ambas sejam conjunções integrantes, nesse caso, a opção do que em relação ao se traz uma ideia de ratificação, uma ideia de certeza, de que algo é indubitável, é inexoravelmente factual. Beleza? Outra classificação que cai bastante é com relação às orações subordinadas substantivas reduzidas. Mas o que é isso? É um outro tipo? É uma outra função sintática? Não. O telefone de casa está tocando. Espero que alguém atenda. Não estou sozinho em casa. Então esse barulho é do telefone. As orações subordinadas substantivas, seja qualquer função sintática que ela desempenha, função de sujeito, função de predicado, função de objeto, função de complemento nominal, de aposto, todas essas podem ser classificadas em duas coisas, em desenvolvida e reduzida. Desenvolvida é quando a conjunção está lá. Quando você tem o que, você tem o se expresso, quando a conjunção integrante ou determinado pronome ou advérbio interrogativo está lá. Beleza? Agora, quando eu suprimir a minha conjunção, o meu síndeto, quando eu suprimi isso e coloquei o verbo no infinitivo, eu reduzi. Reduzir no sentido de obliteração mesmo, no sentido de diminuição, no sentido de você encurtar a coisa. Certo? Então, orações subordinadas substantivas do tipo reduzidas, ela vai ter aquela classificação normal, só que vai ser reduzida quando ela não tiver a conjunção integrante e o verbo estiver na forma nominal, no infinitivo. Aqui vai aparecer bastante o verbo no infinitivo. Só que quando a gente fala de formas nominais, pode ser infinitivo, gerúndio e particípio. Gerúndio de particípio aparece mais nas orações subordinadas adverbiais, que a gente vai ver numa próxima aula aí, beleza? Mas também é uma forma nominal. As reduzidas lá nas adverbiais
aparece tanto infinitivo quanto gerúndio e particípio. Então, quando a gente tem a concepção de oração reduzida, seja ela substantiva, adverbial ou adjetiva, quer dizer que a conjunção sumiu e o verbo está em uma de suas formas nominais, ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. Aqui o que cai mais é quando está no infinitivo, ó, a desenvolvida. É bom que você compareça à minha festa. É uma oração subjetiva, que você compareça à minha festa. Então, que você compareça à minha festa, qual é a classificação perfeita dela? É bom, eu sei que é a oração principal. Que você compareça à minha festa é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, desenvolvida. Ok? É o oposto de reduzida. Agora, vou reduzir? É bom você comparecer à minha festa. Tirei o que e coloquei o verbo no infinitivo. Aí seria uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Porque eu reduzi no infinitivo, você tem que colocar qual é a forma nominal. Sentimos orgulho de que você se comportou. De que você se comportou, uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal, desenvolvida. Vamos reduzir? Sentimos orgulho de você se comportar. Tirei a conjunção, coloquei o verbo no infinitivo. Então vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Nome feio, mas você tem um amiguinho feio e fica perto dele também. Ok? A meta, que eu tivesse sucesso na carreira, deu certo. Que eu tivesse sucesso na carreira, uma oração subordinada substantiva apositiva desenvolvida. A meta, ter sucesso na carreira, deu certo. Ter sucesso na carreira, portanto, é uma oração subordinada substantiva apositiva reduzida de infinitivo. Perceba então que reduzir significa encurtar a coisa, tirar a conjunção e colocar o verbo no infinitivo. Ok, ok? Tem uma outra classificação que a gente fala sempre na classificação de reduzida ou desenvolvida, que uma é antagônica, uma relação antagônica, um antagonismo entre elas. Se não é reduzida, é desenvolvida. Só que tem uma terceira classificaçãozinha que, sinceramente, não cai. Mas é bom citar, porque eu quero passar tudo para vocês, quero que vocês saibam tudo. Essa é a classificação de justapostas. Então, reduzida versus desenvolvida versus justapostas. Aquela classificação em termos de função sintática continua normalmente. O que é uma oração subordinada substantiva justaposta? Olha o exemplo. O funcionário disse que já terminou o serviço. É óbvio para a gente que já terminou o serviço é uma oração subordinada substantiva objetiva direta desenvolvida. Agora, disse ter terminado o serviço. É objetiva direta reduzida de infinitivo. Olha agora. Funcionário disse, : terminei o serviço. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta justaposta. Então, uma oração subordinada substantiva justaposta, elas não têm conjunção, só que elas também não são reduzidas, pois os verbos estão conjugados. Ok? Então, lembre que a desenvolvida tem conjunção e o verbo está conjugado. Na reduzida, não tem conjunção e o verbo está na forma nominal, na forma infinitiva. A justaposta é o meio termo entre reduzida e desenvolvida. O verbo está conjugado, só que não tem conjunção. Apresenta-se muito isso, principalmente com as orações objetivas diretas, e na transposição de uma voz indireta, de um discurso indireto, para um discurso direto. O funcionário diz ter terminado o serviço, é um discurso indireto. O funcionário diz, : terminei o serviço, discurso direto, dei voz ao meu personagem. Então, nessa transposição, do ponto de vista da análise no que tange a subordinação, você tem essa diferença de classificação das orações. Mas assim, gente, é raro. É raro que é isso. Se cair isso, vocês estão com sorte. Porque vocês vão saber. Beleza? E aí, falando de tipo de discurso, a gente vai retomar, porque eu já dei uma aula sobre isso, então não vou me aprofundar muito. Discurso indireto é quando você tem a voz do narrador. O narrador expressa o que o personagem deseja fazer naquele determinado contexto. É quando utiliza-se muito do ponto de vista no discurso indireto construções com orações subordinadas substantivas objetivas diretas, como este exemplo. Certo? O verbo dizer, esclarecer, aludir, esses verbos que fazem esse elo entre o discurso indireto e o discurso direto são chamados de verbos dissende. O verbo dizer, o verbo afirmar, o verbo falar, esclarecer, esses verbos, geralmente quando você passa da voz direta, do discurso direto para o discurso indireto, você coloca no finalzinho aquelas orações que a gente viu na coordenação,
são as orações justapostas. As orações justapostas, elas são mediadas por verbos do tipo descende, verbos descende. Só para aprofundar um pouquinho, certo? E o discurso direto, por sua vez, é quando a voz é dada ao personagem, o personagem que está falando. Geralmente você tem aspas, travessão, parênteses, beleza? É quando você tem, portanto, o discurso direto, é quando você tem uma oração justaposta. Discurso indireto é quando você tem uma desenvolvida normal ou até mesmo uma reduzida, ok? Aqui é uma tabelinha de regras para você passar do discurso direto para o discurso indireto, certo? A gente já falei isso na aula de discurso, mas está aqui para frisar. Se eu uso uma primeira ou segunda pessoa no discurso direto, quero passar para o indireto, usa a terceira pessoa. Se eu uso o presente do modo indicativo, eu vou usar o pretérito imperfeito do indicativo. Se eu uso o futuro do presente, eu uso o futuro do pretérito na transposição. Se eu uso o perfeito, eu vou usar o mais que perfeito no indireto. Se eu uso o imperativo ou indicativo, eu vou usar o subjuntivo. Se eu uso esses pronomes demonstrativos esse, lá eu vou usar aquele. Aqui ou aí, ali, lá. Já, imediatamente, nesse momento, naquele instante, naquele momento. Certo? E aí, ó, normalmente são introduzidos pelos verbos descende. Foi aquilo que eu comentei com vocês. Beleza? Cai muito transposição. A Unesp adora pedir isso. Questão de transposição de voz passiva para voz passiva para voz ativa e também de discurso direto para discurso indireto. A Unesp ama de paixão. Ok? Olha aqui, vamos analisar. O rapaz afirmou: aqui não há o que a senhora quer. Eu não tenho conectivo. O advérbio de proximidade da primeira pessoa, aqui, e o verbo está no presente, há e quer. Olha aqui, vou passar para o discurso indireto. O aluno afirmou que ali não havia o que a senhora queria. Aqui, no discurso indireto, eu já coloco um conectivo, que é o quê? O advérbio de proximidade, ele passa para a terceira pessoa, ali e não mais aqui, certo? Porque terceira pessoa é uma terceira pessoa que está falando, não é mais aquela primeira pessoa, não é mais o personagem. É um narrador falando no lugar dele. Então você muda a ideia de proximidade e o verbo ele vai no pretérito imperfeito, porque antigamente eu estava usando no presente, no discurso direto. Usei o presente? Opa, no discurso indireto eu vou usar o pretérito imperfeito. Lembremos dessa tabelinha sempre, de cor e salteado. Beleza? Próximo exemplo. O filósofo perguntou: é verdade que a razão matou o coração? Eu não tenho conectivo, eu tenho o verbo no presente, que é o é, e no pretérito perfeito, que é o matou. E eu tenho uma interrogativa direta, né, uma pergunta. Agora, vamos passar para o discurso indireto? Vamos fazer com calma? O filósofo perguntou se era verdade que a razão tinha matado o coração. Ou que a razão matara o coração, é a mesma coisa. Aí eu coloco um conectivo, como é uma ideia de pergunta na inicial, eu coloco um conectivo que traz uma dúvida, que é o se. Eu, professor? Não, o se, certo? Se eu tenho um verbo no pretérito, eu vou ter verbo no pretérito imperfeito, que é o era, que vai estar se referindo àquele verbo que estava no presente, e eu tenho um no mais que perfeito. Neste caso é o mais que perfeito composto, tinha matado. Mesma coisa que no analítico ou simples, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito simples é o matara, neste caso, ok? Que também dá certo. E a interrogativa ela não é direta, porque não tem o ponto de interrogação, é uma indireta, que se dá por meio do se. De mim, professor? Não, do se. Você não vai parar de falar isso, professor? Não. O general ordenou, arranque isto. Eu não tenho conectivo, o verbo está no imperativo, dá uma ordem, arranque. E eu tenho um pronome demonstrativo de primeira pessoa, o isto, está pertinho da minha primeira pessoa, ok? Vamos passar para o discurso indireto? O general ordenou que arrancasse aquilo. Se lá estava no imperativo, aqui eu vou usar o subjuntivo. O subjuntivo traz uma incerteza, uma possibilidade. Certo? Coloca um conectivo, o que vai fazer se ela, e coloca um pronome demonstrativo em terceira pessoa. Sacou? É basicamente isso, gente. Todo que você for fazer essa transposição, essa é a linha de raciocínio. E ainda tem o discurso indireto livre, que eu comentei na aula extra sobre discurso, que é quando a voz do narrador e a voz do personagem ficam confundidas. É como se o narrador penetrasse no inconsciente do personagem. Você confunde, você não sabe quem que é um que está falando, certo? Ele conhece os sentimentos, os receios, os pensamentos, as ambições, certo? É basicamente isso. Você tem essa dualidade de ideias aí.
Vamos fazer alguns exercícios rapidão? Exercício 1. Recentemente, a agência de notícias BBC publicou uma reportagem sobre o controle migratório no Canadá, com o seguinte título: Atraindo, o verbo está no gerúndio, está reduzido. Atraindo cada vez mais brasileiros, o Canadá se firma como destino global de imigrantes. A relação entre as duas orações que compõem o título da notícia é subordinação e coordenação. Atraindo cada vez mais brasileiros, o verbo está no gerúndio. O Canadá se firma como destino global de imigrantes. Você percebe que existe uma relação de interdependência? A primeira oração depende da segunda para ter um sentido completo. Se é dependência, subordinação. Então, subordinação, porque a primeira oração é dependente da segunda. Alternativa B, do melhor cantor do Brasil, Belo. Exercício 2, SPSEX. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada é subordinada, substantiva, predicativa, ou seja, desempenha a função de um predicativo do sujeito. Olha a alternativa A. Eu falo bastante, aí minha garganta pede para parar, né? Mas estamos aqui na garra. A comida é preparada pelos próprios detentos, que podem comprar alimentos no mercado interno. Isso daí que está sublinhado, na verdade, não é nem substantiva, né? É uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque tem uma vírgula. A gente não viu ainda, mas é. Ele é fundamentado na ideia de que a prisão é a privação da liberdade. Está complementando o sentido de um substantivo abstrato, portanto, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal desenvolvida. Ok? C. Professor? Não. Se o indivíduo não comprovar que está totalmente reabilitado, a pena será prorrogada. Comprovar o que é uma objetiva direta. D. A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é que ele é pautado na reabilitação. Perceba que eu tenho um sujeito grandão. Olha o artigo lá. A diferença. A diferença do blá 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 é um verbo de ligação. Então, ou seja, eu tenho um sujeito, tenho um verbo de ligação. O que falta? Predicativo do sujeito. Portanto, a alternativa D. Vamos ver aí. Uma sinistra cultura de que bandido bom é bandido morto. Admissível, né? Cultura, substantivo abstrato. Então, que se liga a um substantivo abstrato, que é uma oração, desempenha a função de complemento nominal, completiva nominal, portanto. Exercício da FAMERP. A transposição da frase eu, dizia o pacato velho, sou Átila, para o discurso indireto resultará em eu é primeira pessoa, dizia o pacato velho. Olha a oração justaposta aí. Sou Átila. Sou é primeira pessoa do presente do modo indicativo. Então eu vou passar para o pretérito imperfeito. Qual das alternativas está no pretérito perfeito? Todos. O verbo dizia, todas está. Só que, e o próximo verbo? Havia e era estão no pretérito imperfeito. Só que havia está relacionando com havia sido. É um pretérito mais que perfeito composto, portanto, alternativa B. O pacato velho dizia que era Átila. Ok? Exercício 4 não quero. Vamos fazer o 5. A velha disse-lhe que descansasse. Do conto Noite de Almirante do Machado, a oração grifada é uma subordinada. A velha disse-lhe que descansasse. Quem diz algo a alguém. Que descansasse é o meu objeto direto. Então, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. O lhe, lembra que eu falei na aula de sintaxe dos pronomes pessoais? O lhe é meu pronome que desempenha a função de objeto indireto. Portanto, é a alternativa D, de Dios mío. Exercício 6. Tendo em conta o caráter desigual da geografia de acesso à internet no mundo, é discutível até que ponto a visão de McLuhan encontra amparo na realidade. Até que ponto a visão de não sei o que encontra amparo na realidade não está complementando o sentido de discutível. Então, é uma ideia de complemento nominal. Então, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal desenvolvida. Beleza? Alternativa D. Dios mío! Exercício 8 da FUEST. No período, é possível discernir. Discernir significa diferenciar, distinguir. É possível discernir no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandartização e o consumismo. A oração grifada que não está grifada
mas na verdade é discernir no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandartização e consumismo, a oração grifada é: porque o que ela desempenha? É possível, isso é a minha oração principal. Eu tenho um verbo de ligação e um adjetivo que está se relacionando a um sujeito. Cadê o sujeito? É a oração como um todo. Então eu tenho um verbo de ligação, que é um verbo não significativo, e um predicativo do sujeito. O que falta? Sujeito. Então toda aquela oração é um desempenho em função sintática de sujeito. Então é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Só que como o verbo ele está no infinitivo, discernir, ela é reduzida de infinitivo. Beleza? Exercício 9 da Unifesp. Os trechos. Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa. Foram construídos em discurso indireto. Ao se transpor traz trechos para o discurso direto, o verbo entrasse e a locução verbal tinha visto assumem respectivamente as seguintes formas. Vamos passar para a voz direta? Então, ó, ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana. Como que seria isso no discurso direto? Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana. Como seria? Ele sugeriu, : entre em minha cabana. Não seria isso? Então, entrasse vira entre. Ok? Vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa. Como que isso daí fica no discurso direto? Os caçadores vieram os caçadores, e perguntaram ao lenhador, : você viu uma raposa? Passei para o discurso direto, ok? A voz dada ao personagem. Beleza? Olha o exercício 10. Tá vendo como que cai bastante, sobretudo em VUNESPs? Não sou um pássaro, alegou o morcego. Ao se transpor esse trecho para o discurso indireto, o verbo sou assume a seguinte forma. Como que fica esse discurso direto no discurso indireto? Não sou um pássaro, alegou o morcego. O morcego alegou que não era um pássaro. Então o verbo ser vai virar era, porque do presente do indicativo vai para o pretérito imperfeito do indicativo. Beleza? E você está vendo que todo esse exercício é a mesma linha de raciocínio. Sempre passando do direto para o indireto. E aí vocês podem fazer bastante. Tem muitos exercícios. Vamos fazer exercício 15. Leia o anúncio a seguir. Lojas Nades. Duvidamos que você resistirá a nossos preços. Em que medida a frase da publicidade acima não obedece à norma culta? Isso é bom ou ruim? Duvidamos que você resistirá a nossos preços. Perceba que isso não está na norma culta, porque duvidar, o verbo duvidar, ele é um verbo bitransitivo. Quem duvida, ou melhor, é um verbo intransitivo. Quem duvida, duvida de algo. Então precisa da regência com a preposição de. Duvidamos que você resistirá, dá a ideia de que você resistirá a nossos preços é um objeto direto. Quando, na verdade, do ponto de vista da análise sintática, com relação à regência do verbo duvidar, deveria ser um objeto indireto. Então deveria ter a preposiçãozinha de. Então, qual é o erro com relação à norma culta? A omissão da preposição de. Isso é bom ou é ruim? Como assim bom ou ruim, Lucas? Quando você omite uma determinada preposição, quando você escreve de maneira mais não culta, você meio que se aproxima do seu interlocutor do ponto de vista da oralidade. Uma publicidade, por exemplo, se você não fala muito bonitinho, você está mais próximo do seu interlocutor, do consumidor. Então, essa omissão da preposição na oralidade, no dia a dia da convivência, é muito comum. O anúncio está empregando essa linguagem mais informal como justamente um procedimento para aproximar o leitor, que no caso o leitor é um público-alvo, um consumidor de determinado produto. Okay? Então é uma forma de aproximação com o leitor. Por isso é bom para efeitos do capitalismo, né? Ruim para a gramática, mas bom por efeito de aproximação que pretende se dar. Transforma a oração substantiva objetiva direta em completiva nominal, fazendo o mínimo de alterações. Obedeça a norma. Temos dúvidas de que você resistirá aos nossos preços. Em vez de colocar a objetiva indireta, né, duvidamos de que você resistirá aos nossos preços, você pode transformar isso em... As objetivas indiretas podem ser transformadas em completivas nominal, né? Por exemplo, em vez de duvidamos de que você resistirá aos nossos preços, você fala, temos dúvidas de que você resistirá aos nossos preços. Aí, de que você resistirá aos nossos preços, está se referindo a dúvidas
que é um nome, um substantivo abstrato. Ok? Por isso, completivo nominal. Olha esse exercício 16. Se a história da Chapeuzinho Vermelho fosse verdadeira, como que ela seria veiculada pela imprensa brasileira? Chega o Jornal Nacional. William Bonner. Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Fátima Bernardes, que agora não é mais ela, né? Mas a atuação de um caçador evitou a tragédia. Considerando essas duas frases e transformando o discurso direto e indireto, tem-se a seguinte formulação. A frase, vamos já ler a alternativa correta? B. A frase 1 informou que uma menina havia chegado a ser devorada por um lobo na noite anterior. A frase do William Bonner, uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite anterior. Quer dizer que o lobo engoliu ela? Sim, informou que uma menina havia chegado a ser devorada por um lobo na noite anterior. E a 2, mas a atuação do caçador evitou a tragédia? Mas a 2 acrescentou que a atuação do caçador havia evitado a tragédia. Você perceba que essa questão é um jogo verbal. Quais são os verbos? Qual a significação que o verbo traz? Perceba que nas outras alternativas, por mais que pareça ser tudo igual, o verbo utilizado muda a significação. Ok? Sugestãozinha de tarefa para vocês. É uma aula que não é tão difícil, assim, eu não acho subordinação um efeito, uma aula super complicada, né? A coordenação, claro, era mais fácil, mas a gente vai aos pouquinhos, a gente vai levando, tocando esse barco aí. E bora estudar, meus filhos, meus lindos. Vamos lá? Boa semana. Até a próxima aula, que provavelmente vai ser de orações subordinadas adjetivas ou adverbiais. Não me lembro, porque a memória falha. Aquele abraço!